Boa noite. Boa noite. O senador Jean Paul Prats é o nosso entrevistado de hoje. E as reuniões das CPIs na Assembleia Legislativa desta semana. O cenário político está no ar. Quinta-feira, estamos começando o nosso programa. Você pode participar com a gente, já sabe. Estamos no meio dessa efervescência na política nacional e o senador Jean Paul Prats vai participar do programa de hoje com a gente para conversar um pouco sobre este assunto. Você pode mandar sua mensagem nos nossos endereços aí do Facebook, do Twitter, do Instagram e do WhatsApp. Manda sua mensagem, se identifica, dê a sua opinião sobre os assuntos que estão acontecendo na política nacional. Fique à vontade para fazer o programa de hoje com a gente. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM para toda Mossoró e mais 9 cidades que possuem os serviços da TCM. Mais 10 cidades, né? Porque Tibau também vai ter aí grades de canais da TCM Telecom, assim como a nossa internet. Vamos começar falando aqui de Câmara de Mossoró. Segue a tramitação do Plano Plurianual na Câmara Municipal. Hoje foi dia de audiência pública sobre o projeto. De autoria do Executivo Municipal, o PPA fixa diretrizes da gestão para os próximos 4 anos. A audiência pública foi realizada na manhã desta quinta no plenário da Câmara e foi conduzida pelo secretário municipal de Planejamento, Frank Felizardo, que detalhou a construção do plano. As discussões dessa audiência pública devem subsidiar emendas ao projeto. Os parlamentares podem propor alterações até o próximo dia 17, na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, para então dar sequência à tramitação do Plano Plurianual. De 8 a 17, os vereadores devem apresentar as emendas. Após a leitura das emendas, prevista para o dia 21 deste mês, a Comissão de Orçamento e Finanças deve apresentar o parecer, com data estimada para 5 de outubro. Seguindo todos os prazos, todo o rito do nosso regimento interno, nós queremos estar concluindo a votação do PPA no dia 20 de outubro. E após isso, iniciamos a votação da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que vai valer para o próximo ano no município de Mossoró. E nós temos até o final de dezembro para ser votado a LOA, que é quando a Câmara entra em recesso no dia 24 de dezembro. Com a aprovação do PPA, a Câmara vai discutir a Lei Orçamentária Anual, a LOA, com previsão de que o orçamento do município seja aprovado no início de dezembro. O PPA, a LOA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, são as 3 leis definidoras do orçamento do governo municipal. São os projetos que definem o investimento em áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança, incluindo também as receitas próprias do município. A nossa arrecadação própria tem uma sua composição muito importante, até mesmo porque nas nossas receitas próprias nós não temos uma destinação específica. Pode ser investido em qualquer parte da sociedade, seja na educação, na saúde, no saneamento básico, em pavimentação asfáltica, no esporte, no lazer, na cultura, enfim. Então, assim, por isso a importância dessa receita própria do município, porque pode ser destinado em vários setores da sociedade. O promotor da Infância e da Juventude, Sacha Alves, participou da audiência. Essa semana, o MP foi autor de recomendação à Prefeitura que tinha como objeto o Fundo da Infância e da Adolescência, o FIA. Segundo a promotoria, mais de 3 milhões de reais do fundo estão ociosos. Hoje nós temos no nosso fundo 3 milhões de reais, mas que estão parados. Por falta, justamente porque nossa lei diz que os projetos, para serem financiados, eles precisam estar dentro do orçamento. Então, o orçamento público é uma peça muito séria, uma peça que passa uma proposta do Poder Executivo, o Legislativo, os representantes do povo aprovam. Então, é necessário que esse rito seja observado para que a gente possa garantir transparência e seriedade com a gestão do recurso público, né? A gente está lutando para que esse Fundo da Infância ele seja devidamente regulamentado no município e que o valor seja bem empregado conforme as nossas legislações. E nós vamos seguir acompanhando a tramitação tanto do PPA quanto da LOA, que são 2 matérias extremamente importantes do ponto de vista administrativo e político aqui para Mossoró. Então,
Fique ligado aqui no Cenário Político, que a gente vai trazer aí toda a tramitação do PPA, todas as discussões que vão acontecer e logo em seguida da LOA, Lei Orçamentária Anual, para o ano que vem. A gente já trouxe, inclusive, a leitura da LOA e vamos trazer muito em breve o restante do cronograma de tramitação. Vonúvio. A gente dá início agora à nossa entrevista com o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. Senador, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Cenário Político TCM. Nós que observamos no dia 7 de setembro multidões em apoio ao presidente da República e logo vieram os reflexos quando muitos colocaram ali, principalmente os opositores do presidente, como sendo movimentos antidemocráticos. Ontem a gente observou também falas de lideranças Brasil afora e hoje a gente teve aí o recuo do presidente da República, Jair Bolsonaro. No dia 7 ele falava até em convocar o Conselho da República e que se houvesse a convocação o senhor seria um dos presentes ali à mesa de debates. Senador, dentre esses dias observados, qual a avaliação que o senhor faz do atual cenário político do país? Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite a todos aí que nos assistem nas 10 cidades mais Mossoró pela TCM. É verdade, Vonúvio. Quando a gente diz ou fala sobre atos antidemocráticos, evidentemente a gente não está se referindo ao fato de pessoas se reunirem para apoiar ou para criticar o governo, saírem às ruas, de uma certa forma se confraternizarem em torno de algumas ideias, de alguns conceitos, da crítica, do elogio, da defesa, qualquer que seja a posição. Isso é democracia. O que não é democrático é quando uma liderança principal, em especial aquela que está hoje investida no cargo de presidente da República, portanto, presidente de um dos poderes e também comandante das Forças Armadas e dirigente principal do país, sobe num caminhão e diz que não vai cumprir decisões judiciais, de quem quer que seja. Poderia ser de um juiz de primeira instância até um ministro do Supremo. Isso não é democrático. Quando ele atenta ou diminui ou incita contra o livre exercício de qualquer poder, seja ele legislativo, seja o judiciário, né? Essa configuração tripartite vem desde Montesquieu, é uma conquista do mundo moderno, da modernidade do mundo democrático, legislativo, executivo, judiciário, cada qual na sua função e cada um respeitando o outro. Isso não é democrático. E tanto isso é verdade, tanto está comprovado que esses atos, ou pelo menos o ato do presidente dentro dessas manifestações, não é uma atitude democrática, que o próprio presidente, mais uma vez, se não me engano, pela 5ª ou 6ª vez, volta atrás 2 dias depois e diz, olha, realmente eu me passei, o discurso. Mas isso, Vonúvio, é uma coisa que tem que ser avaliada. A pessoa, quando está investida no cargo de presidente da República, precisa ter um mínimo de compostura e respeito com a democracia. Afinal, ele foi eleito da mesma forma que foram eleitos deputados, senadores, governadores, que volta e meia também são colocados como vilões, e não se pode, a todo momento, diante do insucesso da sua própria gestão, atacar os outros, como se os outros tivessem responsabilidade por aquilo que é a sua responsabilidade, que é governar o país. Então, essa postura do presidente, o tempo todo, estar em conflito, criar conflito ao invés de dialogar, ao invés de ouvir as críticas, de compor consenso, como nós, aliás, na oposição e na liderança da minoria, vimos fazendo todo o tempo, relatando leis, conversando com os ministros do governo de Bolsonaro, apesar de estarmos no Partido dos Trabalhadores, que é um partido que, segundo ele, é diametralmente oposto ao que ele pensa e ao que ele executa. Mesmo assim, temos cumprido nossa função democraticamente, republicanamente. Então, este recuo do presidente, ele é grave, ele não passa pano sobre o que aconteceu, porque o tempo todo esticando a corda cada vez mais, o tempo todo incitando pessoas, felizmente um número cada vez menor, apesar das imagens eventualmente refletirem uma multidão. Multidão você também encontra num estádio cheio de futebol, né? Mas não quer dizer, e as pesquisas revelam isso, que aquilo seja um apoio popular da maioria dos brasileiros. Eu digo o seguinte, a maioria dos brasileiros e brasileiras está aguardando democraticamente, de forma muito mais civilizada do que o próprio presidente, o momento certo de se pronunciar, que é as urnas no ano que vem.
Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco a gente vai ter mais tempo para conversar com o senador Jean Paul Prats. Daqui a pouquinho.